Olha a Emily. E aí, vamos nessa, começando. Aqui vai ficar gravado. Quem se perder aí o início não tem problema não, né? Assiste depois. Então, minha gente, hoje a gente vai dar continuidade aí a esse tema, né? A gente vem falando desde segunda-feira sobre condições que dificultam aí que o seu cliente aí tenha um sucesso, né, no tratamento, tenha melhora de fato. E aí segunda-feira a gente falou sobre a possibilidade das duas mentes, né, a mente racional e a mente inconsciente, participando desse processo de terapêutico, né, de descoberta, né, das causas do sintoma. E aí a gente falou que cada uma dessas mentes aí, racional e inconsciente, tem uma informação ali, geralmente relevante, porém, lógico, a informação sempre mais relevante seria a informação da nossa mente inconsciente, né? Que é aquela mente que a gente associou aí ao nosso inconsciente corporal, que o nosso corpo registra, né? Que está associado àqueles momentos, aqueles períodos que os seus clientes aí viveram situações difíceis, né? Que pegaram eles de surpresa, que foi vivido aí de forma dramática para eles. E aí, quando vivido de forma dramática e pego de surpresa, a mente racional minimiza, vai dar um passeio, enquanto a mente instintiva toma a rédea daquilo tudo. E aí você age a partir dos seus instintos e não mais a partir de planejamentos, né? Então, quando a gente vai avaliar um paciente, que a gente pergunta, que a gente faz relações, né? O cara tá lá com... Fala, Gabi, o cara tá lá com uma dor na lombar, e aí você diz, olha, existe uma possibilidade da sua dor lombar ter uma relação com um conflito de autodesvalorização, onde você se sentiu desapoiado, né? Se sentiu não apoiado. E aí ele vai buscar aqui na mente racional dele o que pode ter acontecido, né? Que ele se sentiu desse jeito. E aí, nessa busca, quem nunca, né? Quem nunca se sentiu sem apoio, né, durante a vida aí e teve dificuldade de resolver as situações, né? E aí a gente acaba sempre encontrando alguma coisa. Ele faz uma leitura racional da vida dele, acha uma informação e diz, olha, eu vivi tal coisa assim, assim, assim. Porém, nesse formato de avaliação, onde eu pergunto de forma verbal, a gente não tem uma certeza se a gente está trabalhando na informação correta, né? E aí eu falo do inconsciente corporal, que é essa possibilidade de acesso que a gente faz, que quando a gente acessa isso, agora sim, a informação que a gente acessa, ela é mais segura, né? A nível de relação real com o que aconteceu, né? E muitas vezes, eu diria que quase 100% das vezes, essa mente inconsciente, ela traz uma história completamente diferente da que o paciente chegou contando para você, né? Inclusive é muito comum o próprio cliente se assustar com isso, né? Ele se ficar surpreso, né? Cara, a fala comum, né? Eu nunca ia imaginar que tinha relação com isso. Eu nunca ia imaginar que o meu corpo se sentiu assim. Eu nunca ia imaginar que o meu subconsciente se sentiu dessa forma aí. E aí, quando a gente acessa isso, a gente está acessando uma sabedoria que tem milhões de bytes, de bilhões, né, de bytes de informações, né, de informação aí, que de forma racional a gente não teria, a nossa mente racional nem alcança essa quantidade de dados, né? Então, esse é um recurso, né, que é como eu fiz a relação ontem, se eu não me engano, daqui para baixo, né, da mente racional para baixo é o nosso HD externo, e esse HD ele comporta aí muito mais informação, ele tem muito mais dados. E aí quando você acessa, quando esse cliente seu acessa aquela situação realmente que causou aquilo, todos os milhões de bilhões de bytes de informação que estão associados àquela situação vão se formar em uma região específica do corpo. Que é o que a gente falou ontem, né? Sobre o corpo ser a chave do processo terapêutico.
e o corpo ser a chave aí do processo de autocura do paciente, né? Desse acesso que ele faz, e aí então ele tem a oportunidade de melhorar em relação aos sintomas dele. Então, quando se reúne toda essa informação em um lugar específico, tem paciente, como eu disse também, que sabe acessar isso de forma espontânea, e aí são aqueles pacientes que melhoram rápido, né? Que tem um resultado no consultório muito mais rápido do que os outros pacientes. E tem aqueles outros pacientes que não fazem ideia nem de que isso existe, nem de como acessar isso tudo. E aí então a gente precisa ter um recurso, uma metodologia ou uma técnica que a gente possa levar esse cliente a acessar isso, e aí ele ter o mesmo resultado daquele outro paciente que sabe acessar espontaneamente tudo isso. Porém, isso é uma parte do processo, talvez a parte mais importante, né, do processo. Existem outras questões, que é o que a gente vai falar hoje, que é o nosso objetivo hoje, que podem estar associadas aos sintomas antigos, né, dos nossos pacientes, que estão associados com questões externas, né, com questões, por exemplo, de medicamentos, com memórias, com outros conflitos, que a gente precisa também saber identificar para a gente gerar um resultado verdadeiro nesse paciente, né, para a gente realmente tirar esse paciente de um lugar, de um bloqueio e fazer ele evoluir dentro dessa história aí, ok? Então, além de tudo isso que a gente falou segunda e ontem, a gente tem mais essas questões aqui que a gente vai abordar hoje. Então, a gente viu nesse caminho que a gente fez, né, nessa semana, que tudo na vida tem um fluxo e geralmente esse fluxo ele é contínuo, desde que nada impeça que ele aconteça. Um exemplo disso, gente, uma semente, se você botar na terra, você não precisa fazer mais nada a não ser ela ter um ambiente certo para que ela consiga germinar e florescer, vamos dizer assim, né? Você não precisa de comandos para isso, isso é automático. E não só uma semente reage assim, um embrião, quando é fecundado, não precisa de mais nada a não ser um ambiente favorável, e aí então ele consegue ir adiante. Se por um acaso esse ambiente em volta dessa semente, ou esse ambiente em volta desse embrião, né, não for favorável, aí sim algo pode acontecer bloqueando o fluxo do desenvolvimento dele, e aí alguma coisa dá errado. Isso são dois exemplos relacionando coisas que brotam do nada, né, na verdade. Mas tudo em nós tem esse fluxo, né, tem esse recurso, tem essa capacidade. Então, a nossa pele, por exemplo, ela está o tempo todo germinando, vamos dizer assim, né, da parte mais profunda dela para a parte mais superficial. O tempo todo está nascendo novas células, e as células que são mais superiores, que são mais superficiais, elas vão sendo eliminadas. E as células que vão nascendo vão colocando outras no lugar ali. Se nada impedir esse fluxo, a sua pele continua íntegra, né? O seu órgão vai continuar íntegro. Então, esse bloqueio ele pode acontecer de várias maneiras. A gente falou duas essa semana. E existe, por exemplo, um bloqueio químico que pode acontecer, que eu acho que vocês já imaginam o que pode ser, que é o uso de medicamentos. E eu não estou aqui dizendo que o uso de medicamentos ele é de toda forma, ele é ruim, tá? Não é isso que eu estou dizendo. Ele tem o seu lugar, claro, mas eu estou dizendo que tem pessoas que fazem do uso do medicamento quase um estilo de vida, né? E aí isso é perigoso. Outra questão que pode bloquear o fluxo são as memórias de conflitos, as memórias sensoriais. E uma outra coisa que pode bloquear esse fluxo, e mais importante, eu acho que todo mundo, a maioria vai se identificar com isso, de alguma forma, são os conflitos de abandono, de isolamento, de se sentir sozinhos, que causam, por exemplo, retenção de líquido. E esse tipo de conflito, ele tanto causa aumento de sintomas, dos sintomas que você já tem, tanto quanto impede que qualquer coisa se resolva no seu corpo, que qualquer coisa evolua, né? Eu mostrei aquele gráfico, deixa eu pegar aqui, de que qualquer coisa evolua nesse gráfico, chegando aqui até o final do processo. Depois a gente volta a falar dele.
Então a maioria dos nossos clientes que nos procuram, eles têm algum desses três componentes. Alguns mais de um, né? Então vocês devem notar que todo paciente ele já chega com o uso de medicamento crônico, ele já chega com, por exemplo, talvez vocês ainda não avaliem isso, mas com memórias sensoriais, que são as alergias, a gente vai falar um pouco sobre isso, as alergias, as intolerâncias. Isso são causas associadas a memórias sensoriais, tá? E aí a primeira coisa que a gente precisa tratar nesses pacientes, antes até de tocar no sintoma, na causa do sintoma dele, são essas três questões, a gente chama dos principais fatores que impedem o processo de autocura. Então, mesmo que você faça tudo aquilo que eu falei para vocês ontem e anteontem, se esses três fatores estiverem presentes, o seu paciente ele tem dificuldade de evoluir naquele fluxo de evolução, de desenvolvimento. Ok? Então, uma grande porcentagem do nosso trabalho precisa ser dedicado a isso, né? A maioria de nós nem sabe que isso existe, que é uma possibilidade, então acredito que isso é um recurso muito bacana que eu vou trazer aqui para vocês. E aí, outra coisa que a gente precisa ter em mente, dentro dessas três possibilidades, é entender como os medicamentos agem no nosso corpo. Porque, de forma geral, os medicamentos eles têm basicamente três funções. A gente tem 1 milhão de medicamentos, né? Mas, de forma geral, resumindo, eles têm basicamente três funções. Qual é a função geral deles? Influenciar o nosso sistema nervoso autonômico, né? O nosso sistema nervoso autônomo. Quando esses medicamentos influenciam o nosso sistema nervoso autônomo, ou eles vão estressar o nosso sistema nervoso autônomo, ou eles vão tender a acalmar o nosso sistema nervoso autônomo. Mais especificamente, ou eles vão levar o nosso sistema nervoso autônomo para mais simpaticotonia, ou eles vão diminuir a simpaticotonia ou aumentar a parasimpaticotonia ou vagotonia do nosso sistema nervoso autônomo. Basicamente é isso. Então, por mais que eles atuem em neurotransmissores específicos, né, em transmissores específicos, ele vai ter esses dois objetivos. Ele vai agir dessas duas maneiras. Então, quando a gente trabalha, por exemplo, com medicamentos para dor, o que é que vocês acham que um medicamento para dor precisa ter dentro dessas duas possibilidades aí, né? Ele precisa aumentar a simpaticotonia ou ele precisa aumentar a parasimpaticotonia? Né? O que é a dor? Qual é o ramo do nosso sistema nervoso autônomo que manifesta a dor? Né? Principalmente a dor associada ao processo inflamatório, tá? É isso que eu estou falando. Então, olha aqui. A gente falou que a nossa inflamação e a nossa dor ela acontece aqui, nessa fase. E aqui em cima, ó, a gente tem a simpaticotonia. Aqui embaixo a gente tem a vagotonia ou parasimpaticotonia. Ou seja, a dor ela acontece aqui. Isso quer dizer que a dor acontece no parasimpático. O que é que eu preciso para reduzir a dor, então, com um medicamento? Qual é a qualidade que esse medicamento precisa ter? Ele precisa ser simpaticotônico. Ele precisa levar o meu sistema nervoso autônomo para uma simpaticotonia. E aí, então, como eu estava lá naquela vagotonia, eu tenho uma tendência a subir para a simpaticotonia. Então, eu estava aqui. Quando eu tomei o medicamento simpaticotônico, ele me leva para aqui. Ok? É como se eu desse um passo atrás aqui, gente, ó. E aí isso pode ser bom, mas também pode não ser. Isso pode ser bom para aquele paciente que está na crise e realmente precisa sair da crise, né? Até para ele poder viver a vida dele, né? Mas isso pode ser ruim se esse paciente começa a partir disso a fazer automedicação, ou até é prescrito medicamentos fortes para que ele nunca mais, para que ele não vá de novo para aquela parte de baixo. E aí, se o medicamento está impedindo ele de ir para a fase de baixo aqui, esse medicamento também está impedindo ele de
evoluir nesse gráfico aqui, porque esse gráfico ele passa daqui e vai seguindo em direção a esse lado aqui. Não tem como pular daqui para cá. Todas essas fases têm um motivo específico, tem um porquê, né, delas existirem. E aí então, se eu não permito que o meu paciente, que o meu cliente passe por alguma dessas fases, ou impeço que ele passe por essas fases, infelizmente é um paciente que vai chegar no seu consultório com um sintoma crônico, né? E a gente sabe, eu acho que não é novidade para ninguém isso, com um sintoma crônico, e muitas vezes a causa nem é mais o conflito, nem é mais o conflito biológico. A causa é externa, né? A gente tem pacientes, para vocês terem uma ideia, se a gente for parar para pensar nessa coisa específica da dor, né, nesse sintoma específico, nessa fase aqui, ó, o seu paciente está fazendo uma reconstrução do tecido ósseo. Aqui, ó, na dor músculo-esquelética. Na dor esquelética, né? Quando ele está nessa fase aqui, é a fase que ele perde cálcio. Isso quer dizer que se ele ficar muito tempo aqui, e aí eu pergunto até para vocês, né? Se ele ficar muito tempo perdendo cálcio, o que vai acontecer com esse paciente, com esse cliente aí? Que patologia, que enfermidade vocês pensam aí nesse paciente que tem uma perda de cálcio frequente, permanente, intensa? Osteopenia e osteoporose. Isso quer dizer que a osteopenia e a osteoporose é uma das fases que a gente passa, é uma das fases de qualquer dor esquelética. É a primeira fase. Porém, se eu não consigo sair dessa primeira fase, muito provavelmente eu vou ser diagnosticado lá na frente com osteopenia. Então percebem que o problema não é nem tanto eu bloquear ele naquela... Não é só isso, né? Eu bloquear o cliente naquela fase, e sim que na fase anterior, que eu estou mantendo ele, também tem uma repercussão. E se ele fica lá, eu vou ter um outro problema. Assim como a gente tem os medicamentos para ansiedade e depressão. Um medicamento para ansiedade, aliás, a ansiedade e a depressão, ao contrário do que muita gente pensa, a ansiedade e a depressão, ela acontece aqui, ó. Então é um paciente, é um cliente que está vivendo algo aqui, ó. A gente diz que esse paciente está na fase ativa do conflito, ou seja, que ele está ainda no processo de resolver, de tentar resolver algo, muitas vezes já cansado sem conseguir, né? Que é a característica principal aí. Então, qual o medicamento, né? O que esse medicamento precisa ter para eu tirar ele daqui e fazer ele talvez não evoluir, porque aqui também tem um porquê, né? Então, se eu pular também para cá sem acontecer o que tem que acontecer aqui, também não é bom. Mas o que tipo de medicamento eu vou ter aqui para que esse cliente não tenha tanta ansiedade e não tenha tanta depressão? Eu vou ter que dar um medicamento para ele que tenha uma qualidade vagotônica ou parasimpaticotônica. E aí eu tiro ele lá de cima e jogo ele lá para baixo. Ele sente menos ansiedade, sente menos depressão. Mas o que acontece aí? Eu tiro dele a capacidade de reagir. Porque a simpaticotonia é a nossa própria capacidade de reação, né? A gente precisa dela para resolver os nossos conflitos. Então, isso também pode fazer com que o paciente fique frágil, né, nesse processo, fique impossibilitado de se mover na direção de resolver o conflito dele, e aí então eu estou tornando esse problema crônico. Eu não, né, que eu não passo esses medicamentos. E também não estou dizendo que o médico está errado em passar os medicamentos. A única questão é um paciente que fica tomando esses medicamentos durante muito tempo, né? E aí isso, como eu falei, é realmente perigoso. Porque se torna um estilo de vida. Principalmente porque nesse caso da ansiedade e da depressão, se a gente parar para pensar, poxa, o cara estava ansioso, estava deprimido, ele começou a tomar um medicamento bacana, diminuiu um pouquinho,
às vezes ou diminuiu muito, depende do medicamento, né? É como se eu pegasse um elástico aqui ó, e puxasse para baixo. Quando eu soltar quando eu tirar esse medicamento, esse elástico vai voltar. E aí o que geralmente acontece? É um paciente que volta a ter os sintomas fortemente em relação à ansiedade e depressão. E aí, se ele não souber, isso é uma coisa que ele precisa saber, né? Se eu não for um profissional, ou médico, ou qualquer pessoa que passou o medicamento para ele, se eu não tiver, né, a possibilidade ou a capacidade de explicar para o meu paciente que quando ele tirar o medicamento ele vai sentir de novo ansiedade e depressão, ele fica sempre achando que não melhorou. Ele fica sempre achando que voltou tudo. E isso nem sempre é verdade. É simplesmente aquele efeito que a gente pode chamar de efeito rebote, que eu acho que explica muito bem, quando a gente tira o medicamento. Nem que seja por pouco tempo, esse paciente vai voltar para a fase de simpaticotonia. Okay? Então, no mínimo, a gente precisa saber disso. A gente não pode lidar com esse paciente de forma cega. A gente precisa saber o que está impedindo ele. Mesmo que a gente não possa fazer nada. Mas a gente precisa saber para que a gente possa saber até para quem direcionar esse paciente para rever o tratamento dele. Né? Fala, Bruno. Pois é, todos nós, Bianca, Monique, esse é o paciente mais comum, né? Todos eles já chegam nesse processo aí, nessa cronicidade. Então isso nos dá a possibilidade de tomar decisões. Fala, Ângelo, estou com uma paciente que tem cândida de repetição, não estou conseguindo evoluir com germânica e fitoterápicos. Cara, tem que ver o seguinte. O conflito, a situação que ela viveu, que deu origem, né, à cândida, ela está resolvida ou é algo que também está se repetindo? Ela está usando medicamento ou não? Então tem que fazer uma avaliação aí, ok? Que tipo de técnica você usou técnica ou não, né, para acessar o que realmente está associado a esse problema aí, né, essa candidíase de repetição. Então talvez tenha que ir um pouco mais profundo em relação ao conflito, ou talvez tenha alguma coisa impedindo, que pode ser, por exemplo, a revivência dela aí nesse conflito aí. Fala, Brunão! Então, um cliente que faz uso de medicamentos fortes, ele vai demorar um pouco mais para evoluir no seu tratamento. Por exemplo, esse paciente do Ângelo. Se é um paciente, não estou dizendo exatamente que é esse, mas poderia ser. Um paciente que tomou antibióticos fortes para tratar essa candidíase aí. É um paciente que vai precisar repor toda essa flora, né, não intestinal, mas essa flora genital, nesse caso aí, porque o antibiótico não degrada só a flora específica do que está no processo, ele degrada basicamente tudo. E aí então, esse paciente precisa dos micro-organismos, inclusive para o processo de cura, ele precisa do micro-organismo. Então isso pode demorar um pouco mais por causa disso também. Né? Tem que avaliar todo um contexto para ver como é que está esse paciente aí. Então a gente tem que saber disso, para a gente saber também, né, se o paciente vem tomando medicamento, para a gente poder até passar para ele, fazer um alinhamento de expectativa no sentido de dizer, olha, por conta de você estar num tratamento que tem uma característica de ser forte, né, de medicamentos fortes, isso vai te colocar numa posição onde você vai demorar um pouco mais para ter resultado. Então, alinhamento de expectativa com o cliente, ok? Então, um cliente que não usa medicamento, com certeza, eu não tenho nem dúvida, é um paciente que tem uma evolução muito mais rápida. Porém, não é a nossa realidade, né? Porém, geralmente o paciente que a gente atende, principalmente quem trabalha no setor particular, né? Quem cobra as sessões particulares e tal, que não está dentro de plano de saúde e hospital público, ambulatório público, geralmente o paciente, quando vem investir nisso, ele já passou por um monte de coisa, já tomou tudo que ele podia e muitas vezes já está até desenganado, sem saber se realmente vai dar certo, né? Se vai dar resultado. E aí, então, a maioria desses pacientes vão chegar crônicos para você. Isso aí é quase regra. Então, além disso,
quando se trata de sintomas, né, que geram fortes sensações físicas, os medicamentos fortes podem diminuir a capacidade do cliente se conectar com o corpo. Volta lá naquele exemplo que eu dei da ansiedade e da depressão. Eu acho que ansiedade todo mundo já teve aí, né? Eu imagino pelo menos que todo mundo já tenha tido algum episódio de ansiedade na vida aí. A gente sabe que a gente está ansioso, que foi uma coisa que eu falei ontem também. A gente sabe que a gente está ansioso porque a gente sente no nosso corpo que a gente está ansioso. Não é algo aqui, né? Não é uma ideia, estou ansioso, tive uma ótima ideia, vou ficar ansioso agora. Não, a gente sente que a gente está ansioso. Quando a gente toma medicamentos fortes para a ansiedade, e isso acontece de forma crônica e recorrente, eu também estou tirando a capacidade desse cliente aí de se conectar com isso. Então isso também vai atrapalhar dentro do seu consultório. Entenderam? Outra importância gigante em relação a entender todo o tratamento que esse paciente está fazendo na hora que você vai admitir ele no seu consultório. E aí então você vai fazer um alinhamento de expectativa com ele, dizendo que talvez ele tenha um pouco de dificuldade e demore um pouco mais para ter os resultados. Oi, Rose, tudo bom? Então esse tema, minha gente, ele é extremamente importante dentro da nossa prática clínica e é geralmente um tema interdisciplinar ou multidisciplinar. Então, a não ser que seja você o prescritor dos medicamentos, você que prescreveu tudo, você consegue fazer a correção ou a regulação de algo que esteja forte demais, né, e esteja atrapalhando esse paciente. Mas fora isso, vai ser um cliente que vai te dar esse trabalho aí, que você vai ter que mandar ele para alguém para fazer uma análise aí ética, né? Porque não pode chegar lá e dizer, ó, tira tudo, tira, mas não usa, né? Para de usar e vamos fazer o que eu estou mandando. Não. A gente tem que ser ético, né? E aí direcionar esse paciente, esse cliente aí, para que ele reavalie isso com alguém. Sabendo agora que ele está sendo apoiado por você, né? Então você pode inclusive fazer uma cartinha lá, uma recomendação lá pro médico, escrever alguma coisa, dizer, olha, eu preciso desse paciente um pouco menos influenciado por medicamentos, e aí talvez você consiga essa redução aí. E aí o outro ponto importante nisso tudo é que isso tudo interfere no fluxo de autocura. Aliás, um outro ponto importante que a gente vai abordar aqui hoje, que interfere no fluxo de autocura, são as memórias sensoriais. Já ouviram falar em memórias sensoriais? Toda vez que a gente vive um conflito biológico, a gente vive uma situação difícil, os nossos órgãos do sentido, né, o nosso ouvido, nosso olfato, nossa visão, nosso paladar, o nosso tato, eles registram informações. Essas informações, elas são registradas por uma espécie de proteção, né, para te proteger. É como se o seu corpo fizesse um registro de tudo que estava nesse ambiente, nessa fração de segundo em que você foi pego de surpresa e que tudo aconteceu. E aí ele faz um registro se tinha algum som específico naquele ambiente que chamou a atenção, né? Por exemplo, o tom de voz de um assaltante. Isso pode ser registrado e aí às vezes você está andando em algum lugar, alguém fala com aquela voz parecida e você entra numa espécie de tensão sem saber porquê. Seu coração dispara e você não faz ideia do porquê. Ou, por exemplo, um cheiro. Um cheiro de alguma coisa específica, um cheiro de mofo, né? E aí toda vez que você chega num lugar que tem mofo, você manifesta algum sintoma por conta disso. A intensidade da luz, se você chegou num lugar e estava tudo muito claro, muita luz, né? E aí viver uma situação difícil, um conflito biológico nesse ambiente, o seu corpo vai registrar que muita luz para você é perigoso. Que da outra vez que você entrou num ambiente que tinha muita luz, né, vamos dizer luz artificial, você sofreu algo importante, você sofreu uma possibilidade em relação à sua sobrevivência, uma possibilidade para o seu organismo de perder a vida, né?
que é assim que ele registra. Outra coisa, o nosso paladar. E eu vou dar até alguns exemplos aqui, tá? De clientes reais meus aí. Então, você tá lá na sua mesa de jantar. É por isso que a intolerância alimentar é tão comum, né? Porque geralmente a gente se reúne na mesa e começa a conversar sobre coisas e às vezes vê televisão também, recebe notícias difíceis enquanto está se alimentando. E aí então, nesse momento que você recebeu, por exemplo, uma notícia que te pegou de surpresa aí, e você estava comendo alguma coisa, por exemplo, que tem glúten, o seu corpo vai começar a rejeitar qualquer coisa que tenha glúten. Porque ele não quer saber se a situação toda está acontecendo de novo. Ele não está ligando para isso não. Para ele, basta um elemento da cena para que você esteja em perigo. Entenderam? Então, pelo menos na minha opinião, essa visão em relação às intolerâncias, em relação às alergias, elas são muito mais plausíveis do que aquela simples visão, aquela visão antiga de que seu corpo do nada não gosta mais daquilo ali, parou de gostar daquilo e agora ele luta contra aquele elemento. Por nada. Então, além de para mim isso ser muito plausível, né? Talvez porque eu trabalho com esse fundamento, eu tenho muitos pacientes que tiveram resultados em reconhecendo esses elementos, né? Que fizeram parte aí das cenas, né? Mas gente, vocês também recebem ligação de operadora de internet, de celular a cada 30 minutos aí, porque meu Deus, não aguento mais, não sei nem o que fazer. Eu tenho mais de 300 números bloqueados já aqui, é o tempo inteiro. Eu tô aqui na live e agora acabaram de ligar aqui, o tempo todo. Mas voltando ao que a gente estava falando. Então, por exemplo, eu tive uma paciente que ela tinha alergia, talvez vocês nunca tenham ouvido falar sobre isso, alergia a melão, né? Essa foi uma paciente, inclusive, que se tratou dessa alergia a melão, não foi nem numa consulta, foi numa aula que eu dei para os clientes. E aí depois da aula ela deu o estalo lá e conseguiu identificar. Então, ela estava em casa, era de noite, né? Mais ou menos ali próximo entre o final do dia, o final da tarde, início da noite. E ela teve uma forte discussão com a filha dela. E ela estava comendo melão. Depois desse dia, claro que ela não sabia disso até assistir a aula. Depois desse dia, toda vez, bastava ela chegar perto do melão, ela começava a ter alergia, dermatite. Ela viveu um conflito de separação nesse evento aí, nessa vivência aí. Então, quando ela identificou, bastou ela identificar, ela conseguiu acessar isso nela e resolvido. E aí ela me mandou o depoimento, né, de que ela está comendo melão tranquilamente, sem que nada aconteça no corpo dela. Uma outra paciente tinha intolerância à lactose. Eu tenho um monte de casos, né? Tinha intolerância à lactose. Ela viveu uma situação com o marido, né? Na época que ela foi para consulta, já o ex-marido dela. Ela adora tudo que tem leite. Então ela adora queijo, ela adora iogurte. E aí, muito provavelmente, as coisas que vão ficar registradas em memórias de conflitos vão ser as coisas que você mais come, né? Porque vai ter mais chance daquilo ser associado a uma situação que você viveu. E aí esse ex-marido dela, numa discussão com ela, quando ela disse que queria separar, se eu não me engano, pegou ela pelo pescoço, né? E agrediu ela verbalmente. Isso aqui já é fisicamente, na verdade, né? E então, depois desse dia, toda vez que ela comia qualquer coisa que tinha lactose, ela ficava com um rubor facial. É tipo uma dermatite de baixa intensidade, porém ela ficava ali com um rubor facial. Então essa foi uma paciente que a gente tratou lá no consultório, essa foi no consultório mesmo. E ela também resolveu aí, na outra sessão que ela foi, ela já falou que não estava tendo nenhuma reação em relação à lactose.
Deixa eu contar uma outra. Teve uma outra também que tinha enxaqueca, né? Enxaqueca e dermatite também. Ó, quanta coisa associada à dermatite, né? Enxaqueca e dermatite. Desde, se eu não me engano, uns 13 anos de idade. E a alergia dela era a gato. Pelo de gato, né? E aí, quando ela tava nessa idade mais ou menos, 12, 13 anos de idade, o pai dela tinha presenteado ela com um gato. Porém, pouco tempo depois, ela só vivia agarrada nesse gato. E aí, pouco tempo depois, o pai dela, do nada, saiu de casa, sumiu, desapareceu de casa, né? Separou da mãe e pegou as coisas e se picou. Ela também viveu um conflito de separação aí, por isso a dermatite, e registrou essa memória sensorial, porque ela estava em contato com o gato. Então, ela tinha gato até hoje, ela já tinha 30 e poucos anos de idade. Toda vez que ela pegava no gato, ela tinha dermatite e enxaqueca. Se ela ficasse muito com o gato, ela tinha dermatite e enxaqueca. A partir desse momento que a gente identificou tudo isso, que a gente tratou tudo isso, ela parou. 15 dias depois ela me mandou uma mensagem dizendo, olha, nunca mais tive os sintomas. Né? Então, esses resultados e tantos outros me dão garantias, né, de que por aí existe alguma certeza também, né? Talvez existam outras questões, né? Talvez não, é muito possível que existam outras causas para isso. Mas essa é muito presente, né? Principalmente na minha prática. Lorena, como fazer deste estalo quando é bebê? Aí é difícil, né? Mais difícil. Aí é mais complicado. Aí tem que ser pela observação dos pais. Infelizmente a gente não consegue acessar esses recursos no bebê porque ele não interage, né, dessa forma. Então tem que ser por observação. E aí nessa observação você vai aí tem que realmente retirar as coisas que ele durante um tempo, né, as coisas que ele tem essa manifestação de intolerância e tal, para dar um tempo, dar um período aí para ver se ele melhora disso, até que ele possa tomar consciência, começar a tomar consciência das coisas. Então, talvez daqui a pouco você possa começar a trabalhar com ele aí, quando ele já tiver consciência das coisas, e aí fica mais fácil, ok? Mas realmente com o bebê, infelizmente, é uma limitação da comunicação mesmo, né? E a gente pode trabalhar com a mãe também. Ao invés de fazer a sessão com o bebê, faz a sessão com a mãe, isso também pode trazer resultados. Então, no gráfico, naquele gráfico aqui, ó, toda vez que você entra em contato, vamos supor que você está aqui, ó, toda vez que você entra em contato com uma memória sensorial, é como se você voltasse para cá, e aí você faz o caminho todo de novo. Aí você vai, entrou em contato, volta, aí você fica assim, indo e voltando. E geralmente, como eu falei, essas memórias sensoriais, elas são muito recorrentes na nossa vida, porque geralmente é algo que a gente costuma consumir. Isso acaba atrapalhando um pouquinho. E aí, como é que a gente sabe que o paciente tem uma memória sensorial? O que é que o paciente come que ele não se sente bem? Fala, Marinho. O que é que o paciente come que ele não se sente bem? Né? O que é que tem... Quem chega no ambiente, por exemplo, desse cliente e ele se sente mal? Ele não se sente bem. Que lugar esse cliente frequenta que ele tem a percepção de, poxa, toda vez que eu estou nesse lugar eu não me sinto bem. Então isso são indícios de que tem uma memória sensorial ali. Okay? E é lógico que existem outras formas, através de técnicas também, que a gente acessa recursos aí para poder identificar isso também. Então, outra condição, que é aquela que eu falei, aquela que a gente encontra na esmagadora maioria dos clientes, de nossos pacientes aí, e que é a pior de todas, é aquela que realmente dificulta e traz uma piora dos sintomas do seu cliente. E a grande manifestação dela, em relação a sintoma, né, o que ela traz de sintoma é retenção de líquido. Então, eu acho que quem não percebe retenção de líquido aí, né? A gente sempre está com alguma... Acho que quando chega uma certa idade, né? A gente começa a perceber que fica mais difícil, por exemplo, perder peso, né? A gente está sempre com uma certa retenção de líquido. Isso já mostra que você
pode estar vivendo, pode estar passando aí por esse tipo de conflito que a gente vai falar aqui, que é o conflito de abandono, gente. O conflito de abandono não é só aquela situação onde você foi abandonado em algum lugar, né? Onde você foi abandonado por alguém, mas em situações mais sutis, quando você percebe que tudo na sua casa é você que faz, né? Que você é diferente de todo mundo na sua família. E isso acontece demais. Sempre tem aquele que a gente chama de ovelha negra, né? A gente fala que é ovelha negra, que não se dá bem, que não tem a mesma opinião de todo mundo. E aí cresce se isolando, né? Cresce sem falar com o resto dos familiares. Tem as situações com ruptura de relacionamento, né? Por exemplo, com o falecimento de pessoas próximas. Por isso que quando a gente vai ficando um pouquinho mais velho, isso vai ficando cada vez mais comum. E aí a gente pode se sentir sozinho em relação a alguém, a gente pode se sentir sozinho em relação a um grupo de pessoas, e isso atrapalha demais o nosso paciente, porque geralmente esse é um dos primeiros conflitos que você vai ter que tratar. É uma das primeiras coisas que a gente acaba avaliando dentro do consultório, é isso aqui. Porque se eu não tiro isso, se eu não dou um jeito disso aqui melhorar, não adianta eu fazer nada. Não adianta eu fazer absolutamente nada no consultório. Porque ele não vai melhorar. Né? Porque isso aqui vai impedir que ele melhore. E quando essa retenção é proveniente do medicamento, aí é diferente. Mas pode causar o mesmo efeito. Aí tem que tirar o medicamento. Mas é diferente um pouquinho. Entendeu? Pode causar esse mesmo efeito por conta da retenção de líquido. O problema é a retenção de líquido. Então até o medicamento que causa retenção de líquido, como o uso a longo prazo, a curto prazo, médio prazo de um corticoide, também vai fazer isso. Porque ele aumenta a retenção de líquido, né? E aí a gente vai pensar, o que faz os nossos sintomas ficarem mais fortes? Não é o edema, né? Aquela inflamação cheia de líquido, cheia de edema ali? Não é isso que faz o nosso edema, o nosso sintoma piorar, principalmente os inflamatórios? Isso quer dizer que quando o seu corpo está retendo líquido, esse líquido vai ter que ir para algum lugar. E geralmente ele vai para algum lugar que está inflamado, que está passando por algum processo inflamatório. É como se qualquer inflamação no seu corpo virasse um reservatório de líquido. Isso quer dizer que os seus sintomas podem ficar até 10 vezes mais fortes do que se não tivesse esse canal, esse sintoma de abandono, esse conflito de abandono associado. As disfunções renais também têm correlação com o conflito de abandono? É lá mesmo. É lá mesmo, Márcio. O conflito dos túbulos, a estrutura do rim, que está associada a isso aqui que eu estou falando, são os túbulos coletores ou canais coletores renais. São os canais coletores renais que administram a quantidade de líquido que vai ficar no nosso corpo e a quantidade de líquido que a gente vai eliminar. Tanto é que eles fazem a reabsorção. 98% da água do sangue, né, que circula, da água que circula no nosso corpo, ela é reabsorvida. Né? Então, 2% é eliminado. Porém, esse 2% pode ficar ainda menor. E esse aí que é o problema, né? E aí, qual o motivo, então, do nosso corpo fazer retenção de líquido quando você está passando por uma situação de abandono? Isso é uma memória evolutiva. Quando os animais, a gente precisa entender que o nosso DNA, o nosso gene, ele não nasceu quando a gente nasceu da nossa mãe e nosso pai, não. Nosso gene é muito antigo, né? Existe uma árvore muito antiga aí, que liga inclusive espécies diferentes. Então, quando os animais começaram a evoluir do mar para a terra, ou então quando os animais eram lançados do mar e ficavam ali na areia, esses animais eles desidratam e morrem, não é isso? Porque geralmente os peixes eles não têm um sistema de contenção de líquidos. E aí então, uma das estratégias que a evolução usou para manter os animais fora da água vivos
foi criar um sistema de contenção de líquidos para que ele mantesse esse oceano interno agora, né? Já que eu estou aqui fora, eu mantenho esse 2% eu mantenho, aliás, esses 98% do líquido eu mantenho aqui dentro, como se fosse o meu oceano, né? Já que eu saí do oceano lá. Então, quando você está nessa condição de peixe fora d'água, com essa sensação de peixe fora d'água, o seu corpo tem lá o insight, né? Tem a percepção, né? Opa, preciso reter líquido, senão ele vai morrer. E aí então seu corpo começa a fazer uma retenção de líquido e aí você começa a reter líquido. E a retenção de líquido, gente, está na base de todas as síndromes, de todas as doenças crônicas, de tudo que é crônico, tudo não, acho que tudo é um exagero, mas de basicamente tudo que é crônico, isso aqui está na base. Isso precisa ser avaliado. Então quem trabalha já na área aí, quem já é terapeuta, por exemplo, né, leva essa experiência para o seu consultório, começa a perguntar para os seus clientes, né, sobre isso, sobre se sentirem abandonados, aqueles que vocês perceberem que podem ter conflito de abandono, aqueles que vocês perceberem que são crônicos, né? Então comecem a perguntar sobre isso, que vocês vão ver a quantidade de pessoas que vão positivar para tudo isso aí. É incrível. Então existe aí, né? Falando desse conflito de abandono, e aí já para você também levar essa experiência para o seu consultório, já para te ajudar como terapeuta aqui agora, para te dar uma dica, você pode perguntar aí para o seu cliente, né? Você se sente abandonado, se sentiu abandonado? Quando é que você começou a perceber, né? Começa a perguntar para ele quando é que as doenças começaram a ficar crônicas, né? Como é que tudo começou a ficar pior na vida dele em relação aos sintomas, às patologias. Quando isso aconteceu? E aí você pode perguntar se nessa época ele teve algum tipo de percepção, ou na infância, ou na adolescência, se tiver associado mais ou menos a essa época aí, se ele se sentia sozinho, se ele se sentia abandonado, se ele se sentia diferente, né, dos outros indivíduos. E aí você vai ter aí é uma possibilidade, né, baseado na nossa primeira live, a resposta verbal ela pode vir, e muito provavelmente, né, o seu cliente pode trazer uma resposta aí que traga algum tipo de resolução. No mínimo, você está trazendo para ele a consciência de algo que ele não fazia ideia que interferia no sintoma dele. Entendeu? Então, Ângelo, você que deu o exemplo do paciente aí, essa também é uma condição possível, né? Os conflitos de abandono. Ok? Então, levem, gente, essa experiência. Vocês vão ver o quanto ela é frequente, o quanto ela é presente no consultório. E o quanto os seus pacientes, se vocês conseguirem, tiverem êxito, né, na identificação e no tratamento disso, quanto seus pacientes vão melhorar. É por isso que é outro exemplo aqui, é por isso que o nosso paciente, aquele paciente que chegou mal, que estava bem mal, sabe? Que não estava achando nenhum lugar que tivesse tratado o problema dele, aquele paciente que achava que o problema dele não tinha cura, que não tinha solução mais, né? Isso também é se sentir sozinho, né? Quando ele se sente bem, que você senta com ele, que você explica para ele, que você começa a fazer o tratamento e ele se sente bem, ele se sente ali, poxa, agora eu achei, né? Agora eu não estou mais abandonado no meu tratamento. Geralmente é um paciente que às vezes no meio da sessão levanta para ir no banheiro. Pede para ir no banheiro porque ele começa a fazer diurese. A fase de cura de um conflito de abandono vai gerar diurese. Então ele começa a ir mais no banheiro, começa a ter mais diurese, às vezes imediatamente, quando ele se sente bem ali. Ok? Beleza, minha gente? Então conhecer isso traz novas possibilidades, porque ele não sabia. E é algo, vai ser um presentão que você vai trazer para ele, porque isso vai trazer claridade, isso vai trazer clareza para coisas que estavam no escuro aí e esse paciente não conhecia sobre ele mesmo, né? Um tesouro que ele não conhecia sobre ele mesmo. Então, nesse caso, ele pode ser convidado a visitar isso nele que se sente abandonado. Ele pode ser convidado a conhecer essa parte dele de um novo ponto de vista, né? Do ponto de vista agora
de quem consegue perceber isso, de quem consegue se relacionar com isso. E aí, com a reintegração somatobiológica, a gente consegue fazer esse paciente sair, né, dessa identificação do se sentir abandonado. Então, é como se ele se tornasse maior, e ao se tornar maior e mais presente para ele mesmo, ele agora consegue lidar com isso. Ele agora consegue olhar para isso. Eu não sei quem falou essa frase, mas a frase é mais ou menos assim, né? É preciso sair da ilha para poder ver a ilha. Entenderam? Então, se eu estou lá, se eu estou identificado, se eu estou vestido com isso, principalmente se eu nem conheço isso, mas eu estou reagindo a tudo com essa percepção de abandono, eu preciso sair disso. Eu preciso me tornar presente em mim para lidar com isso que agora nos dá a possibilidade de ter uma relação, criar um relacionamento com isso em mim que se sente abandonado. Isso é fantástico, né? Quase que poético. Então você vai ser... a gente tem que entender que a gente é o continente. Pensem nisso, a gente é o recipiente. A gente é o continente onde tudo isso vive na gente. A gente não é vítima disso. Então é uma das coisas mais importantes do processo terapêutico também. É a tomada de consciência para a autorresponsabilidade. Eu preciso me tornar responsável por aquilo que eu estou lidando. Porque enquanto eu só sou vítima disso, enquanto eu estou ali sendo só vítima, sem conseguir enxergar isso, sem conseguir criar um espaço que me separa, né, disso que está se sentindo abandonado, eu só sou vítima. E aí eu não consigo ir para lugar nenhum. Né? Eu não consigo acessar esse conhecimento que está ali esperando, cheio de conhecimento, cheio de informação para me dar sobre a minha própria vida. Paciente que apresenta constipação frequente pode estar associado a qual conflito? Cara, esse é um deles, que já que ele está com essa constipação frequente, esse é um dos que ele pode estar passando aí, né? Ele pode estar vivendo isso aqui também, que está cronificando essa constipação dele aí. Mas a constipação está associada a conflitos de contrariedade indigesta, né? São situações que a gente pode dizer assim, poxa, que sacanagem que eu vivi, que traição, que sujeira, né, que eu tive que lidar. Eu não consigo aceitar essa sujeira. São coisas mais ou menos nesse sentido. Porém, crônicas, né? Se está assim frequente e antigo, é algo crônico. Então, quando eu entendo tudo isso, minha gente, eu me dou conta que eu sou maior, como eu falei, né? Que eu sou maior do que isso e agora eu posso lidar com isso. Ok? Amanhã a gente vai abordar a dermatite. A gente vai entrar num sintoma específico. Eu acho que ficou bacana assim, né? A gente viu tudo detalhadamente. E amanhã a gente vai falar sobre a dermatite e sobre o conflito de separação, né? Então não tem surpresa em relação a qual conflito é a dermatite. É o conflito de separação. Porém tem muito mais em relação a isso do que a gente pode, né, associar aí com o paciente. Ok? Então o conflito de separação é aquela parte superficial. É a parte racional. Né? A gente precisa levar agora esse conflito de separação para dentro para poder entender tudo isso. E o inverso, disbiose. Disbiose pode estar associado aí ao uso de antibiótico, pode estar associado às nossas intoxicações, né? Se a gente for parar para pensar que as intoxicações, algumas delas têm um potencial bactericida, bacteriostático, fungicida, a gente começa a ter também esses problemas, né, de morte da nossa microbiota, e aí a gente tem a disbiose. A disbiose também pode vir por excesso, dizem que também pode vir por excesso, né, de micro-organismos. Esse excesso de micro-organismos é um paciente que está intensamente e muito frequentemente na fase de cura dos conflitos de contrariedade indigesta, né, sem conseguir sair disso aí. Tranquilo, Lore? Respondi aí a sua pergunta? Mais alguém aí, minha gente? Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Graças a Deus não teve mais ligação de operadora.
Mas é um saco, né? Tá demais. Obrigado a você. Obrigado a você por ter ficado aí. Tá presente aí na live. Ok, já que parece que tá todo mundo tranquilo. Ave Maria, esclerose múltipla. Chegou. Bom, esclerose múltipla é uma síndrome, né? Na verdade, não é uma coisa única. Toda vez que a gente fala de síndrome, a gente aborda várias coisas associadas. Então, o paciente com esclerose múltipla, ele viveu conflitos de impotência motora, né? De se sentir impotente para fugir de alguém ou de alguma situação, para se livrar de alguém, para afastar alguém, ou até para aproximar, para manter alguém perto. Isso é um dos componentes que vai gerar a paralisia em cronicidade, né? As perdas de força, né? E é um paciente também que tem muita perda de sensibilidade, que pode estar associado a conflitos de separação brutal, separação injusta, né? E separações mais sutis também, pode ser. É um paciente que tem muitas vezes o abandono ativado aí, o conflito de abandono ativado. Então tem bastante coisa aí, viu? Não é uma coisa única não, mas qual o principal conflito desse? A gente vai avaliar conflito por conflito, tá? Você que já está no curso aí, então você vai sentar com esse seu paciente, vai anotar todos os conflitos e os sintomas, os conflitos não, todos os sintomas que ele tem, e aí cada sintoma desse tem que ser interpretado de forma isolada e separada. Ok? Beleza, minha gente? Estou à disposição aí, viu? Se tiver mais alguma dúvida. Então, já que não tem, um abraço a todos. Boa noite. Muito obrigado, tá? Sua internet caiu. Aí você não ouviu nada, é isso? É isso mesmo? Tá certo. Valeu, minha gente. Um abraço aí. Boa noite para todo mundo, viu? Muito obrigado pela presença. E amanhã eu tô aqui de novo. Se eu não me engano, amanhã no mesmo horário. Abraço.